O primeiro encontro visual não parecia nada demais para Inês. Apenas um olhar, um lampejo de curiosidade ou talvez um sopro de paixão, nada sério. Mas, aos poucos, esses olhares se repetiram, até que Inês percebeu que não estava apenas sendo observada, mas estudada. Como tudo começou. Luz do sol. Era algo louco, quase inovador, o calor do sol na pele, o cheiro pesado da relva acabada de cortar e o aroma do cloro da piscina no ar. Na sala dos fundos daquela casa em Vila Nova de Mil Fontes, num daqueles dias em que o tempo parecia arrastar-se e o céu tingido de um azul intenso, Inês estava sozinha. O marido, Miguel, trabalhava, como sempre. A casa estava silenciosa, como sempre. E ela, só, como sempre. Foi então que sentiu um estranho esperar, como se alguém tivesse colocado um véu sobre os seus olhos. Tentou ignorar, dizendo a si mesma que seria apenas uma brisa ou uma nuvem passageira. Mas quando virou a cabeça, lá estava ele, Tiago, o filho dos vizinhos, encostado atrás do portão de ferro forjado, no seu canto habitual, só a observá-la, sem piscar, sem esconder os olhos, fixo, como se tentasse decifrar algum segredo. Mais louco. Inês foi a primeira a desviar o olhar. Ajustou o vestido de linho bege que usava, leve, com decote discreto que deixava a pele dourada pelo sol à mostra, e as sandálias de couro castanho que mal tocavam o chão, e pensou em voltar para dentro, mas não fez. Porque a forma como ele a olhava não era apenas um olhar comum, era como se ele visse algo dentro dela, algo que há muito tempo não sentia. Ela tinha quase 40 anos, era uma mulher que a sociedade local via como respeitável. Morava numa casa confortável, em ruas alinhadas de Vila Nova de Mil Fontes, onde as fachadas das casas pareciam saídas de catálogos de turismo, e onde os vizinhos conheciam as últimas fofocas, mas nem sequer sabiam o meio-nome uns dos outros. Miguel, o marido, era um advogado bem-sucedido, sempre em reuniões tardias, com um salário que lhes garantia uma vida confortável. E Inês? Ela era a esposa perfeita, elegante, discreta, com um estilo que misturava tons neutros e cortes clássicos, o tipo de mulher que parece perfeita sem esforço, mas que por dentro sentia um vazio imenso. Miguel estava sempre cansado, sempre ausente, e a relação deles tinha se tornado uma rotina de vizinhos que dividem a mesma casa. Ele saía antes do amanhecer e voltava depois do jantar, cansado, silencioso, quase um estranho. Conversavam apenas quando necessário, dinheiro, contas, compromissos. O amor tinha se esvaído, assim como a vida que partilhavam. As mãos já não se tocavam, os risos tinham desaparecido. Antes de ser a senhora Ferreira, Inês era diferente. Era uma mulher livre, selvagem até, com uma risada alta que ecoava nas ruas, que chegava tarde a casa, que gostava de pintar, ensinar arte e sonhar. Ela fora professora de artes numa escola secundária, até abandonar tudo para apoiar a carreira de Miguel, que também tinha deixado seus sonhos para trás. O seu antigo mundo foi substituído por almoços vazios, conversas superficiais e dias que se confundiam numa monotonia sufocante. Mas então chegou o verão, e com ele, Tiago, o jovem vizinho. Ele não era mais aquele rapazinho com o skate que Inês tinha visto crescer. Com 22 anos, alto, largo de ombros, com um sorriso que iluminava a rua inteira, carregava uma confiança despreocupada que fazia Inês recordar-se de coisas que preferia esquecer. Ele era como um raio de sol inesperado, e mesmo quando ela lhe dizia que não havia nada, o olhar trocado na entrega de um pacote, entre as plantas do jardim, dizia tudo o contrário. Ele estava sempre ali, ao lado da janela, enquanto ela lavava as plantas ou lia um livro ao pôr do sol, aquele mesmo sol que Miguel dizia ser bonito, mas que nunca tinha realmente visto. Inês sabia que estava errado, mas pela primeira vez em muito tempo, não se importou. Naquele dia fatídico, tudo parecia normal. Miguel saiu às 7 da manhã, como sempre, e ela ficou ali, sentada perto da janela, ouvindo o silêncio da casa. Precisava de ar, então saiu para o seu lugar preferido, debaixo do velho medronheiro no jardim. O sol aquecia-lhe a pele, e ela tentou convencer-se de que não estava a pensar em Tiago. Mas estava a ponto. De repente, ouviu a porta abrir-se. Não olhou, apenas sentiu a presença dele, tão perto que o coração lhe acelerou. Os passos aproximaram-se. Vais arder, disse ele, com uma voz grave e próxima. Ela abriu os olhos e lá estava ele, imóvel como uma promessa silenciosa. O sol iluminava-lhe o rosto, os olhos claros brilhando com uma intensidade quase hipnótica. Inês tentou dizer que estava bem, mas a voz falhou-lhe. Ele sorriu, e disse para ela não se preocupar, não rir, apenas olhar. E naquele momento, a eletricidade entre eles fez o mundo girar um pouco mais rápido. Por 3 dias não se viram. O tempo esticou-se como elástico. Ela olhava para o telemóvel, para a janela, esperando por algo, qualquer coisa. Até que, no 4º dia, Miguel chegou à casa mais cedo. Ela estava na cozinha, meio sonhando, meio a preparar o jantar,
Quando a porta se abriu, pensou que iriam jantar juntos. Ele sorriu, mas havia algo diferente naquele sorriso, algo que ela não conseguia decifrar. Jantaram na varanda, ele falou de um caso importante, e ela riu, comentou, fez tudo certo, mas os olhos não paravam de espreitar para a janela do vizinho. Estás calada, disse Miguel, segurando-lhe a mão. E naquele momento, Inês sentiu o peso de tudo. Amava aquele homem? Talvez. Mas sentia-se presa numa prisão invisível, cheia de segredos e desejos. Na manhã seguinte, encontrou um envelope na porta. Sem nota, apenas um bilhete para uma exposição de arte que tinha mencionado meses antes a Miguel e que ele tinha esquecido. Mas Tiago não esqueceu. Ela foi à exposição e lá estava ele, diante de uma pintura. Quando se virou para ela, sorriu como se a esperasse. Vieste, disse ele. Não devia estar aqui, respondeu ela, mas ficou. Foram tomar café num pequeno café tradicional, onde ele pediu seu café do jeito que ela gostava. Foi um erro, porque ela tentou recusar, mas não conseguiu. Conversaram durante horas. Ele era jovem, mas parecia entender coisas dela que nem ela própria compreendia. Quando Tiago passou os dedos pelos cabelos dela, Inês não afastou. Miguel perguntou-lhe sobre o dia, quem tinha encontrado, e ela deu um nome inventado. Ele não percebeu ou fingiu não perceber. Passaram 2 semanas e começaram as mentiras que ela pensava controlar, até que numa quinta-feira chuvosa, Tiago apareceu na porta, encharcado. Temos de falar, disse ele, entrando. Contou-lhe que tinha decidido deixar o emprego para estudar fora. Vem comigo, pediu ele. E naquele momento, Inês viu um futuro diferente. Não feito de mentiras e noites vazias, mas de luz, cor e calor. Não posso, disse ela, mas a voz traía. Por quê? Perguntou ele. Não és feliz aqui. Ele não estava errado, mas também não era tão simples assim. Eu tenho compromissos, respondeu, e ele gritou. E eu sou um homem que te vê, Inês, e era verdade. Nos meses que se seguiram, Tiago viu mais dela do que Miguel em anos. De repente, a porta abriu-se. Miguel entrou, com um olhar cansado e um envelope na mão. Parou, olhou para eles, para o chá derramado no chão, para Tiago demasiado perto dela. Sai, disse, não a ela, a Tiago. Ficaram congelados. Tiago saiu sem dizer uma palavra. Só olhou para trás antes de fechar a porta. Miguel perguntou, há quanto tempo? Inês não conseguiu responder, nem sequer sabia. Naquela noite, sozinha no quarto de hóspedes. Ouviu a chuva e a verdade que escondia. Não queria Tiago, queria sentir-se viva de novo. Tiago escreveu-lhe depois, ainda quero que venhas. Ela leu. Escreveu, apanhou-se a hesitar, mas não enviou nada. Na segunda-feira, viu-o partir, sem olhar para trás. Talvez fosse a misericórdia da terça-feira. Miguel voltou com papéis de separação. Não disse a palavra, mas estava lá. Ela falou com uma terapeuta. Ele disse que não queria aquilo. Ela gritou, vocês tomaram decisões, respondeu ele e saiu pela porta. Inês abriu uma caixa que guardava há anos. Tintas, pincéis, óculos. Passou a mão por um autorretrato inacabado. As raparigas ao seu redor já não eram como ela, e ela gritou por elas, por si mesma, por todos os enganos antes de Tiago entrar na sua vida. Na manhã seguinte, fez 2 cafés. Miguel hesitou ao ver a mala. Temos de falar, disse ela. E foi a primeira vez em anos que realmente falaram. Não foi perfeito, mas foi real. 3 semanas depois, assinaram os papéis. Ele ajudou-a a mudar-se para um novo apartamento em Lagos. Quando entregou as chaves, disse, espero que encontres o que procuras. E Inês chorou, porque, lá no fundo, já sabia. Algumas semanas depois, Tiago enviou-lhe uma foto da fonte da Praça de Lisboa, com a legenda, queria que viesses ver isto. Ela respondeu, já havia muito tempo, é bonita, mas a minha história está aqui. Escreveu ele. Ela bloqueou o contato. Comprou novas tintas, colocou um pequeno cavalete na sala e, pela primeira vez em anos, pintou só para si. Era sujo, imperfeito, mas era seu. E isso bastava. Mas, numa gaveta esquecida, encontrou uma carta que não devia estar ali. Uma carta que poderia mudar tudo, e que prometia uma segunda parte desta história. O sol começava a descer por detrás das colinas douradas de Monchique, tingindo o céu de tons alaranjados e púrpuras. Inês fechou a porta do seu novo apartamento com um suspiro profundo, ainda a tentar absorver a avalanche de emoções que a tinha assaltado ao longo dos últimos meses. O cheiro à tinta fresca e à madeira envelhecida do seu cavalete preenchia o ar, misturando-se com o perfume suave que ela usava desde a juventude, uma mistura discreta de jasmim e maracujá, que agora parecia mais um escudo contra o mundo lá fora. Vestia um vestido de seda verde escuro, que lhe caía delicadamente sobre as curvas, com uma fenda lateral que deixava entrever a pele bronzeada das pernas tonificadas. Nos pés, umas sandálias de tiras finas em tom ferrugem, que a faziam sentir-se ao mesmo tempo elegante e livre. O colar de âmbar que herdara da avó repousava contra sua clavícula, quente ao toque,
enquanto os brincos discretos balançavam suavemente com cada movimento. Havia nela uma sensualidade sutil, quase um convite silencioso que parecia dizer: aqui estou eu, inteira, mesmo com todas as cicatrizes. Mas o que mais a perturbava naquela tarde era a carta que tinha encontrado na gaveta do antigo armário, escondida entre folhas de desenhos antigos e fotografias desbotadas. Era uma carta escrita à mão, com uma caligrafia elegante, mas nervosa, que não reconhecia de imediato. Inês, se estás a ler isto, é porque alguma coisa correu mal. Há segredos que o Miguel nunca te contou, e eu não sei quanto tempo mais posso guardar esta verdade. Confia em mim, e não olhes para trás. Lida assim, a carta parecia saída de um filme de suspense, mas as palavras deixavam um rasto de frio na espinha. Ela sentou-se à mesa da cozinha, mãos trêmulas a segurar o papel amarelado, e tentou ligar os pontos. Quem teria escrito aquilo? Como teria chegado ali? E, acima de tudo, que segredos guardava o Miguel? Enquanto a curiosidade a consumia, o seu telemóvel tocou, fazendo-o assaltar. Inês. Onde estás? Tenho novidades. Preciso mesmo de te ver. Era a voz de Sofia, a sua amiga de longa data e confidente, sempre pronta para uma boa dose de drama e risadas. Estou em casa. Passa cá. Respondeu, tentando soar calma, embora por dentro estivesse um turbilhão. Pouco tempo depois, Sofia entrou, trajando uma blusa vermelha viva que realçava o seu cabelo escuro e olhos brilhantes. Os brincos grandes de prata tilintavam a cada passo, e o seu sorriso era contagiante, mesmo quando trazia más notícias. Então, conta-me tudo. O que foi essa carta? Está a parecer um daqueles thrillers que tu tanto adoras. Disse ela, sentando-se com um suspiro dramático. Inês partilhou a carta, as dúvidas, o medo e a excitação de estar a descobrir uma parte do passado do marido que nunca imaginara. Não te esqueças, sabes como Miguel é reservado. Mas isto cheira a algo grande. Talvez uma amante secreta? Ou um negócio obscuro? Ou pior, uma ligação a algo ilegal? Brincou Sofia, piscando-lhe o olho. As duas riram, mas o riso era um pouco forçado, porque ambas sentiam que estavam a pisar terreno perigoso. Decidiram que a melhor coisa a fazer era investigar discretamente, tentar perceber o que Miguel tinha escondido durante todos estes anos. Enquanto isso, Inês sentou-se no sofá, puxando a manta que tinha comprado na feira local e olhando pela janela para as ruas tranquilas de Monchique, onde as pessoas ainda cumprimentavam-se com um sorriso e um aceno. O telefone vibrou novamente, uma mensagem não lida. Encontrei algo que vais querer ver. Encontro amanhã ao entardecer. Não fales. Tiago Inescencio Marepio. Tiago, o jovem que a tinha feito sentir viva novamente, ainda estava no seu pensamento. Mesmo depois de tudo, isto não vai ser fácil, Inês. Murmurou para si mesma, os olhos brilhando com uma mistura de medo e determinação. Que ela ainda não sabia é que aquela carta era apenas a ponta do iceberg. Por trás das paredes silenciosas da sua vida aparentemente perfeita, um segredo muito maior começava a emergir. Um segredo que poderia destruir tudo ou, quem sabe, libertá-la de vez. E enquanto o sol desaparecia completamente no horizonte, uma sombra silenciosa espreitava pela janela, observando cada movimento, esperando pelo momento certo para agir. A manhã seguinte despertou com uma neblina suave a envolver as ruas estreitas de Monchique, conferindo-lhe uma aura quase mágica, como se a própria vila estivesse a preparar-se para um segredo a desvendar. Inês sentia o peso da noite mal dormida, pensamentos dispersos, dúvidas a fervilhar, e a carta misteriosa que teimava em chamar por respostas. Vestia uma blusa de linho branca, leve, que escorregava pela pele dourada, combinada com umas calças de algodão bege, largas e confortáveis, que lhe davam um ar casual, mas ainda assim elegante. Nos pés, umas sapatilhas de lona, gastas pelas caminhadas pelas ruas de calçada, e no pulso, uma pulseira de couro trançado que Tiago lhe tinha oferecido numa tarde quente de verão. Uma lembrança que ela guardava com carinho. Apesar de tudo, ela decidiu começar pela biblioteca municipal, um edifício antigo de pedra, com janelas altas e cortinas pesadas, onde o cheiro a livros antigos misturava-se com o aroma a café fresco do pequeno café ao lado. Era o lugar perfeito para se perder em arquivos e procurar pistas. Afinal, se havia algo escondido na vida de Miguel, era ali que ela poderia encontrar rastros. Enquanto folheava jornais locais e registros públicos, Sofia apareceu, como sempre, com um sorriso atrevido e um saco cheio de pastéis de nata. A sua arma secreta para qualquer investigação. Se isto não funcionar, pelo menos ficamos com energia para os dramas que aí vêm. Brincou, enquanto se sentava ao lado de Inês. Horas passaram entre notícias antigas e fotografias desbotadas, até que uma notícia chamou a atenção de Inês. Um artigo sobre uma empresa que Miguel tinha ajudado a fundar, mas que desaparecera misteriosamente anos antes, envolto em polêmicas e acusações de fraude. Miguel nunca falou disto, murmurou Inês, o coração a acelerar. Será que é isto que ele tentou esconder?
Sofia fez uma careta, meio divertida, meio preocupada. Sabes que ele sempre foi um tipo reservado, mas isto parece coisa de filme. Aposto que ele tem um esconderijo secreto com documentos e tudo. Inês riu, mas uma parte dela temia que não estivesse longe da verdade. Ao sair da biblioteca, o céu começava a escurecer com nuvens carregadas, prenunciando a tempestade que se aproximava. Enquanto caminhava pelas ruas de calçada molhadas, recebeu uma mensagem inesperada de Tiago. Encontro hoje no Café O Farol, às 20 horas. Tenho coisas para te mostrar. Confia em mim. O Café O Farol era um pequeno refúgio de madeira, com luzes amarelas e música suave, conhecido pelos locais como ponto de encontro para conversas longas e confidências. Inês hesitou, o coração dividido entre o medo e a curiosidade. À noite, vestia um vestido azul escuro, justo ao corpo, com decote em V que destacava o seu pescoço elegante e os ombros delicados. Os cabelos soltos, ligeiramente ondulados, caíam-lhe pelas costas, e os brincos prateados refletiam as luzes do café, dando-lhe um ar de mistério e sofisticação. Nos pés, sandálias de salto médio, que lhe conferiam um andar seguro e gracioso. Ao entrar no café, o aroma café torrado e a madeira antiga encheu-lhe os pulmões. Tiago estava sentado numa mesa ao canto, com um olhar intenso, misturando preocupação e determinação. Estás pronta para saber a verdade? Perguntou, sem rodeios. Inês assentiu, sentindo o calor subir-lhe as faces. Ele puxou um envelope grosso da mochila e entregou-lhe. Dentro, documentos, fotografias e uma USB. Tudo relacionado com a empresa desaparecida, mas também com algo mais grave. Pagamentos ilegais, subornos e ligações a pessoas perigosas. Miguel está metido até o pescoço numa rede que pode destruir vidas. Disse Tiago, com a voz baixa. E agora, eles sabem que estás a investigar. O som de passos apressados chamou a atenção. Inessencio Marepio. Alguém os observava, ou pior, seguia-os. Tiago levantou-se rapidamente. Temos de sair daqui. Agora. Na rua, a chuva já caía em torrentes, misturando-se com o som distante de sirenes. Enquanto corriam pelas ruelas estreitas, Inês pensava no que estava em jogo, a sua vida, a sua liberdade, e talvez o amor que ainda sentia por um homem que, afinal, nunca conhecera verdadeiramente. Mas o perigo estava apenas a começar. Atrás deles, uma sombra movia-se silenciosamente, decidida a silenciar qualquer ameaça. E no silêncio da noite chuvosa, uma voz sussurrou: ela sabe demais. Não podemos deixar que continue. O destino de Inês e Tiago estava agora ligado a uma teia de segredos e traições que ameaçava engolir tudo. E ninguém sairia ileso. A chuva tamborilava forte nas janelas do apartamento de Inês, transformando as ruas de Monchique numa cortina líquida que refletia as luzes amareladas dos candeeiros. Dentro, a atmosfera era densa, carregada de tensão e incerteza. Inês sentava-se no sofá, o envelope de documentos aberto ao seu lado, os olhos fixos nas fotografias que mostravam rostos que ela conhecia, mas que agora lhe pareciam estranhos e ameaçadores. O vestido azul escuro que usara na noite anterior estava amarrotado no chão, e ela vestia agora uma camisola oversized, de malha grossa, que lhe envolvia os ombros como um escudo. Os cabelos estavam desarrumados, caindo em ondas indomáveis pelo rosto, e a maquilhagem ligeira havia desaparecido, deixando à mostra uma pele pálida, marcada pelo cansaço. Sofia chegou, trazendo consigo o cheiro familiar a café e a pastéis de nata, mas o seu sorriso estava contido. Sério, isto vai muito para lá do que pensávamos, não é? Disse, sentando-se ao lado de Inês, que assentiu lentamente. Miguel nunca foi só um advogado de sucesso. Há anos que está envolvido nisto. E agora, parece que estão a vir atrás de mim. A voz de Inês era baixa, quase um sussurro. De repente, o telemóvel vibrou sobre a mesa de centro. Mensagem de um número desconhecido: desiste enquanto podes. Não te metas onde não deves. Um arrepio percorreu a espinha de Inês. O aviso era claro. Quem será? Perguntou Sofia, olhando para o ecrã com desconfiança. Não sei, mas não posso fugir. Respondeu Inês, a determinação a crescer dentro dela. Durante os dias seguintes, Inês e Sofia começaram a montar um plano para descobrir mais sobre a rede em que Miguel estava metido. Entre visitas a arquivos, conversas com antigos colegas e investigações discretas nas redondezas, a verdade começou a emergir. Uma teia de corrupção que envolvia desde políticos locais até empresários poderosos, com Miguel no centro do furacão. Numa tarde de sábado, enquanto caminhavam pela feira de Monchique, Inês notou um homem que os observava à distância, o rosto parcialmente escondido por um chapéu de aba larga e um casaco escuro. O instinto disse-lhe para se afastar, mas a curiosidade falou mais alto. Quando Inês virou a cabeça para tentar ver melhor, o homem desapareceu numa viela estreita. Sofia agarrou-lhe o braço, preocupada. Isto está a ficar perigoso, Inês. Talvez devesses parar. Disse, com um olhar que misturava amizade e medo. Não posso. Já estou demasiado envolvida.
Respondeu ela, apertando a pulseira de couro que Tiago lhe dera ponto naquela noite. O telefone tocou inesperadamente. Uma voz masculina, baixa e ameaçadora, sussurrou do outro lado da linha. Para de investigar ou vais arrepender-te amargamente. Inês sentiu o coração acelerar, mas não recuou. Ao mesmo tempo, Tiago continuava a ser o seu apoio, a ligar-lhe mensagens de encorajamento e a encontrar formas de a proteger. Numa dessas mensagens, enviou-lhe uma fotografia, o medronheiro do jardim iluminado pela luz da lua, com uma nota simples: aqui começa o próximo capítulo. Inês sabia que não podia voltar atrás. A sua vida, os seus sentimentos, tudo estava em jogo. E enquanto a tempestade lá fora continuava a rugir, dentro dela crescia a certeza de que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era o único caminho para a liberdade. Mas, no silêncio da noite, uma sombra movia-se novamente, silenciosa e implacável, pronta para apagar qualquer luz que ameaçasse revelar o que deveria permanecer escondido. E no limite entre a coragem e o medo, Inês percebeu que o pior ainda estava por vir. Os primeiros raios de sol filtravam-se timidamente pelas cortinas de linho branco do apartamento em Lagos, lançando um brilho suave sobre as paredes decoradas com as pinturas recém-concluídas de Inês. O aroma persistente da tinta fresca misturava-se com o cheiro a café acabado de fazer, criando um ambiente de calma que contrastava violentamente com o turbilhão de emoções que a mulher sentia. Inês vestia uma túnica de seda cor de vinho, leve e fluida, que se moldava ao seu corpo de forma sensual e natural, deixando entrever a suavidade da pele bronzeada dos ombros e uma discreta curva do pescoço. Os fios escuros do seu cabelo, soltos e ondulados, caíam-lhe pelas costas como uma cascata de sombras, enquanto os pequenos brincos dourados que usava cintilavam com a luz da manhã. Nos pés, um chinelo simples de couro, que mal tocavam o chão, reforçando aquela sensação de conforto e liberdade que ela começava a redescobrir. Mas a serenidade era frágil. A carta que encontrara na gaveta antiga continuava a pairar na sua mente como uma sombra inquietante, e os dias que se seguiram tinham-lhe trazido mais perguntas do que respostas. Miguel desaparecera da sua vida em silêncio, deixando para trás um rasto de segredos e mentiras que ameaçavam engoli-la. Naquela manhã, recebeu uma mensagem inesperada, uma fotografia envelhecida, a preto e branco, mostrando uma casa antiga rodeada por oliveiras, acompanhada por uma única frase: aqui começa tudo. Assinatura: Tiago. O coração de Inês acelerou. A casa era familiar, era a quinta da família de Miguel, um lugar que ele nunca mencionara, apesar de tantas histórias trocadas ao longo dos anos. Era como se aquele lugar guardasse a chave para o mistério que a consumia. Movida por uma mistura de coragem e curiosidade, Inês decidiu visitar a quinta. Vestiu uma blusa branca de algodão, simples, com botões pequenos e um decote discreto, combinada com umas calças de ganga azul claras, gastas nas bordas, e umas sandálias de couro castanho que já tinham visto muitos caminhos. Apanhou um lenço estampado para prender o cabelo e um par de óculos de sol grandes, estilo vintage, para proteger o rosto do sol intenso de junho. A viagem até a quinta foi feita numa estrada sinuosa, ladeada por campos dourados e aldeias pitorescas, onde o tempo parecia ter parado. Ao chegar, foi recebida por um silêncio pesado, quebrado apenas pelo som do vento a mexer nas folhas das oliveiras e o canto distante de um rouxinol. A casa, apesar do abandono, mantinha um charme rústico, com paredes de pedra cobertas de era e janelas emolduradas por madeira escura. No alpendre, um velho banco de ferro com almofadas desbotadas convidava a sentar-se e a pensar. Inês sentou-se ali, sentindo o calor do sol na pele e o cheiro terroso da terra seca. Foi então que ouviu passos atrás de si. Virou-se lentamente e viu Tiago aproximar-se, com seu sorriso tranquilo e os olhos brilhantes de determinação. Sabia que vinhas, disse ele, sentando-se ao seu lado. Este lugar guarda mais do que apenas memórias. Guarda a verdade que procuras. Inês sentiu um arrepio. Ele estendeu-lhe um envelope, pesado, com documentos e fotos antigas. Miguel tentou proteger esta quinta, mas não se apercebeu do que estava realmente em jogo. Explicou Tiago. Enquanto folheavam os papéis, Inês percebeu que a quinta era o epicentro de um esquema muito maior, envolvendo terras, negócios obscuros e promessas quebradas. Mas havia algo mais, uma carta escondida entre os documentos, escrita por Miguel, dirigida a ela. Com as mãos a tremer, Inês leu as palavras que ele nunca dissera em voz alta, revelando medos, arrependimentos e um pedido silencioso de perdão. Ele não era o homem que pensei que fosse, mas também não era o monstro que temiam. Murmurou Inês, sentindo lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Tiago segurou-lhe a mão, oferecendo-lhe conforto e força. Agora sabes a verdade. O que vais fazer com ela é o que realmente importa. No horizonte, nuvens negras começaram a acumular-se, anunciando uma tempestade iminente que parecia espelhar o turbilhão dentro dela.
E enquanto o vento levantava folhas e poeira, Inês soube que a sua vida nunca mais seria a mesma. Mas, em meio à tempestade que se aproximava, um último segredo permanecia oculto na sombra da quinta. Um segredo que poderia mudar tudo de novo, ou destruir de vez o que restava. E quando o trovão ribombou no céu, Inês sentiu que o verdadeiro jogo estava apenas a começar.